o desafio que a gente tem é um desafio que, na verdade, não está restrito aqui à área de dados, né? É um desafio da mulher de forma ampla. Oi, pessoal! Meu nome é Fabiana Amaral. Vocês estão ouvindo Do The Math e esse episódio é muito especial. Ele vai estar indo ao ar dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres, e por esse motivo, hoje os rapazes foram convidados a não participar. Então, eu estou com 3 mulheres incríveis aqui para a gente fazer um papo bem descontraído, falar um pouco de como é esse ingresso e como funciona esse dia a dia das mulheres nesse universo de ciência de dados, de tecnologia. E eu estou aqui com 3 convidadas super especiais que eu vou apresentar e que a gente vai fazer esse papo fluir nesse universo feminino, mais ciência de dados, mais tecnologia. Comigo está a Ellen Marchiori, diretora de operações. Tudo bem, Ellen? Oi, pessoal. Oi, Fabi, tudo bem? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Estou animada para o nosso papo aí, para a gente falar um pouquinho dos desafios, das conquistas, né, com certeza, por que não? E trocar aí bastante experiência. Então, obrigada pelo convite e vamos embora. Maravilha, estamos todas muito animadas aqui. Também estou aqui com a Bruna Desuane, que é Tech Lead. Tudo bem, Bru? Oi, Fabi. Oi, meninas. Tudo bem? Estou muito animada também. Um tema super importante. Está no nosso dia a dia, né? Na nossa história. Então, estou muito empolgada e obrigada pelo convite também. Legal, eu que agradeço muito a participação de todos vocês. E também, última, mas não menos importante e brilhante, Marília Sanches, que é People Attraction Lead. Tudo bem, Mar? Oi, Fabi. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos falar de um tema super importante e com essas mulheres que são inspiração para a gente. Maravilha. E, justamente para começar sobre esse tema, eu queria, Mar, se você puder contar um pouquinho, né? Acho que é legal a gente falar um pouco como você está nesse lado de attraction, né? Atraindo essas mulheres também. Eu queria que você contasse um pouco da sua visão, um pouco de quais são os desafios. Conta para a gente como é. Bom, gente, eu acho que é interessante a gente começar observando como os paradigmas já foram quebrados ao longo dos anos, né? Desses últimos anos, com relação ao protagonismo de carreira das mulheres mesmo no mercado de trabalho, né? Então, a gente enxerga uma inserção muito maior, a gente enxerga as mulheres sendo protagonistas das suas carreiras, e a gente entende e compartilha desse sentimento de que a gente precisa trocar a experiência, né? Nós, mulheres, precisamos falar da nossa evolução, do nosso plano de carreira, para que a gente seja inspiração para outras mulheres, para que a gente enxergue as possibilidades de caminho a percorrer no mercado de trabalho. E as portas vêm se abrindo, né? Muitos cargos que a gente viam que não eram ocupados por mulheres ao longo dos anos, né? Hoje tem mulheres em cargos de liderança, tem mulheres em alta gestão, né? E a gente vai utilizando esse momento para cascatear conhecimento, para a gente evoluir junto e trazer toda a nossa bagagem, não só técnica, mas de people skills também, para dentro desse universo corporativo. Então, a gente vê esses paradigmas sendo quebrados, né? E pesquisas já vem indicando para a gente, aí tem uma pesquisa do IBGE que traz para a gente que a gente já está com aproximadamente 40%, né? Ainda é um número baixo, não que seja um número bom, mas ainda é um número baixo, né, de mulheres em cargos de liderança, mas que há pouco tempo atrás a gente não tinha essa percepção ainda, a gente não tinha ainda esse número tão grande aí no mercado, e a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente aí com a inovação tecnológica que vem surgindo, com o novo normal, né, esse novo mundo que a gente está vivendo, a possibilidade de um home office que também facilita a inserção de nós mulheres, né, nesse mundo. E aqui, trazendo um pouquinho para o nosso mundo de tecnologia, né, como a gente conseguiu se inserir também nesse mundo tão majoritariamente impactado por homens, né, nesse meio.
Com certeza, e até, assim, a gente tem bastante bagagem, né, e aí a Ellen pode comentar um pouquinho também da história dela, mas pegando esse gancho, que você comentou, né, a gente sabe que ainda é baixo, né, o percentual ali de mulheres, mas que esse caminho foi aberto, né, não é como era antigamente, que parecia uma barreira com um portão e um leão, e era super difícil. Acho que hoje as coisas, já existe esse caminho e tem, inclusive, muitas empresas olhando para isso também, né? Ellen, conta um pouquinho aí da sua trajetória e até essa questão, principalmente ali dos dados, né? Que era uma coisa que você já tinha esse olhar, conta um pouco. Estava refletindo justamente sobre isso aqui, enquanto a Má trazia aí um pouquinho de panorama, acho que ela colocou muito bem, né, quando ela diz em construção e evolução, né, seja do posicionamento da mulher, e seja da própria carreira, e de como a gente foi, dentro da tecnologia, se apropriando, aí falando especificamente de dados, né, entendendo o que era esse universo, porque eu estava até refletindo aqui, né? Puxa, em que momento eu comecei a atuar na área de dados? E a minha resposta é quase que eu não escolhi isso meio que me escolheu, né? Eu estou aqui na MEF tem 2 anos, mas minha relação aí com dados já vem de uma longa data, né? Então, eu trabalhei aí aproximadamente 20 anos no mercado financeiro, sempre ali à frente, ou, enfim, cuidando dos canais digitais, puxa, acho que desde o início dos anos 2000, a gente já tinha esse olhar ali, na época, para as métricas do site, né? Então, a gente olhava, queria entender qual o número de visitas, visitantes, quais são as páginas mais acessadas. Então, é uma coisa que sempre andou muito junto, né? Essa evolução dos canais digitais com esse olhar para dados. Na época, claro, a gente estava muito mais preocupado em olhar para o impacto ali do canal, para o alcance, talvez. Era uma coisa muito mais awareness, menos negócio, de fato, né? Só que foi um tema que foi evoluindo e que muito rapidamente se tornou importante, né, até que ele virou imprescindível, e hoje eu já entendo como mínimo, né, como mínimo, como básico. Então, acho que nesse contexto todo de evolução que a gente foi também aprendendo, se apropriando e amadurecendo. E muito curioso, né, que mesmo isso sendo hoje, na minha visão, muito básico, muito mínimo, a gente percebe que muitas empresas ainda não mudaram seu mindset, né. Então, hoje, aqui na MEF, né, eu tenho aí alguns clientes, né, atendo alguns clientes, e a gente está o tempo inteiro apoiando, entendendo os desafios, as dores, e aí essa semana, por exemplo, estava ali numa conversa, né, com uma área de governança de dados dentro de um desses clientes, estava fazendo uma aproximação, falando um pouquinho de processo, padronização, e eu fiz uma pergunta. Eu falei, poxa, como é que está aí o tema de tagueamento, né? É um pessoal que está sempre muito próximo ali ao app, ao site. O tagueamento já é um item ali no DOR, né, no Definition of Red dos POs, e a resposta, né, não para minha surpresa, foi, então, tá, mas não necessariamente isso é cumprido, né? Às vezes vem uma pressão por data, por subir uma feature, por ter aquela funcionalidade disponível, e isso muitas vezes pode ficar para depois, né? Então, quer dizer, uma coisa que é mínima e básica, às vezes é ignorada ou não é levada em conta num momento como esse, né? E ainda essa semana também tive uma outra interação em outro cliente, a gente discutia ali a questão de integração de uma ferramenta com o app, né? Então, a ferramenta para ter ali uma abordagem mais contextual, a gente precisa de uma integração com o app. Qual que era a dor? Falta de rastreabilidade. E aí eu falei, e aí eu ouvi aquilo na reunião, fiquei com aquilo, fiquei angustiada, falei, não, gente, mas não é possível, né? Mas por que isso não se resolve? E a resposta é uma questão de mentalidade, é uma questão de as pessoas não verem valor, e as respostas que eu encontro quando eu tento fomentar esse tema aqui dentro são coisas do tipo, não, mas eu tenho muitas outras coisas mais importantes para resolver, não, mas eu não tenho tempo para distração agora. Então, vejo isso de uma forma muito curiosa, assim, né, como pode ainda ser tão básico e tão cru, né, e tão misterioso ainda tem um grande chão para a gente desmistificar nesse sentido.
Você sabe, é o que muitas vezes no podcast aqui a gente fala um pouco disso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que assim, não é o dado pelo dado, não é o dado pelo dado, né? É o dado por todas as tomadas de decisão, por todas as informações importantes que você vai precisar ter. Então, assim, a tecnologia, né, e o olhar para dados, ele, na verdade, ele te dá a oportunidade para você fazer as interpretações certas, não se perder num universo gigante, mas olhando para o objetivo de negócio, né? Porque o dado sozinho, ele não vai fazer nada sozinho, né? É em cima dele que tem que ter alguém lá pensando e olhando e falando, e não ou subestimando ou despriorizando. Não, isso talvez não é importante nesse momento, quando você fala, tá, a parte técnica e tudo, né? Quando a gente fala, ela é o meio para alcançar aquilo. Mas o mais importante ali é o que você vai fazer, né, com aquela estrutura técnica, com aquela estrutura de dados, com aqueles cruzamentos, com aqueles indicadores. É isso, assim, ele vai te possibilitar tomar as decisões certas, né, e olhar para o negócio e interpretar melhor e ter mais rastreabilidade, enfim. É interessante esse ponto, como às vezes parece que é uma coisa totalmente descolada, né. Não, e o mais engraçado, Fabi, é a gente perceber no dia a dia que a primeira pessoa que vai perguntar sobre o resultado, que vai querer acompanhar, que vai querer entender, é muitas vezes a mesma pessoa que lá atrás falou que não tinha tempo para essa distração, né? Então, isso ainda acontece. É que muitas vezes também a gente leva o dado não só um dado legal e bonitinho, né? Algo que ele está esperando. Às vezes o número também não é tão bom. Então, desagrada também ouvir aquilo, né? Então, mas às vezes é muito positivo também ver o número não tão esperado, assim, porque quais são as posturas que eu vou tomar a partir desse número? Então, vou mudar a estratégia? Não vou? Então, eu acho que é importante, né? O Bru, foi perfeita essa colocação, porque assim, a gente aqui já escutou, né? Eu tenho certeza que não fui a única, essa coisa do cliente de, olha, eu preciso mostrar esse dado aqui, tá? Então, faça esse racional para a gente chegar nisso. E é isso, e até a possibilidade de você enxergar o número mais verdadeiro é o que te dá a possibilidade de fazer as correções que forem necessárias, né? E Com certeza. E como, principalmente, né, Bru e El, que estão mais nesse dia a dia ali, como que vocês sentem hoje essa questão de vocês serem mulheres e trazerem essa visão de negócio e, ao mesmo tempo, tá tão conectada a essa parte técnica? Começa você, Bru. Eu estava pensando, assim, revisitando a história, né, desde quando eu comecei. Eu tô na MEF há 1 ano e meio, mas eu tô na área de BI já tem um longo tempo, assim, para minha idade, 10 anos. Eu comecei muito nova. Eu estava tentando lembrar como que foi no comecinho, assim, até ganhar credibilidade, né, porque eu sofri muito preconceito por ser mulher. Então, olhava uma vez para mim, eu fui num cliente, eu era analista sênior já, então tinha uma bagagem. E aí ele falou, eu achei que você era estagiária. Eu falei, nossa, credibilidade mil aqui, né? Então, foi uma. Não que ser estagiário seja ruim, né? Mas que já tinha uma bagagem. Se eu estava ali no cliente sozinha, porque eu tinha condições de estar lidando com ele, né? Então, eu acho que por conta da cultura, né? Que infelizmente a nossa área ela é dominada por homens, né? Vem melhorando, óbvio, é muito bom. Só que mesmo assim ainda tem, quando a gente olha para o nosso lado, sempre a maioria vai ser homem. Então acaba que a gente sofre um pouquinho, mas é um estereótipo, né, que tem que ser quebrado. E como que a gente quebra isso, né? Então, eu fico pensando, cara, vou criar referência, vou virar referência, vou buscar por elas. E assim, estava falando da área de dados, assim, né? Como eu enxergo. Primeiro, estudar muito para ter embasamento, né? Então, você entrar ali numa discussão ou numa apresentação, você tem embasamento do que você está falando, né? E não ficar com medo, não se sentir acuada por estar apresentando algo ou por você estar rodeada de homens. Então, sempre tentar levar a sua postura ali para que
todo mundo te respeite, sabe? Sim, e agora um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente falar é que, imagina, a gente está falando aqui, né, de uma coisa relativamente recente, se a gente para olhar no tempo, sabe, fazer uma linha um pouco mais longa, né? Se a gente for pesquisar, né, na verdade, o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina foi feita por uma mulher, Ada Lovelace, a inglesa, matemática e escritora, isso em 1843. Assim, o que será que aconteceu de lá para cá, que de repente parece que virou um universo muito mais dominado pelo sexo masculino ali, né? E é interessante, Sim. porque imagina se isso era lá atrás, né? Tem alguma parte, obviamente, que se arrasta, e é muito. E aí eu queria a sua percepção também, e da Má também, principalmente, porque a Marília está ali na linha de frente, né? Nessa atração ali de pessoas, mas. Como essas coisas mudaram, apesar de ainda existir, né, e às vezes ser interpretado, tipo, uma mulher, mas hoje é tão mais comum a gente encontrar mulheres nessa área também, mesmo que ainda em maioria sejam homens, né? Então, Má, conta um pouquinho você, assim, da sua visão, olhando para essa parte de atração. A gente percebe, né, Fabi? Percebia, principalmente, né? Uma certa barreira de mulheres ao falar de carreira mesmo. E a gente viu um exemplo claro da Bru falando aqui agora, né? De se tornar referência técnica, né? Das pessoas terem esse ponto de inspiração, terem esse ponto de olhar, né? E olha como ela se enxerga. Então, a partir do momento que a gente teve mais abertura, a partir do momento que a gente teve o local de fala para trocar e para se posicionar e para entender os caminhos que a gente pode seguir dentro das nossas próprias carreiras e das nossas próprias vontades, né, dentro das organizações, as coisas foram ficando mais claras, os caminhos foram aparecendo, né? Então, antigamente a gente via mulheres em cargos não de liderança, de novo, como a gente já falou aqui, em cargos que não eram estratégicos, né? Que eram cargos que não detinham para essas mulheres uma posição no mercado tão visível, né? Uma visibilidade de mercado. E hoje isso mudou, né? Então, hoje as mulheres vão realmente, põem ali a sua expectativa, as mulheres põem ali a sua energia nisso, né? E o espaço foi aberto. Então, a gente vê, sim, quando a gente anuncia vaga, quando a gente vai para o mercado buscar, um número muito maior de candidaturas de mulheres chegando até nós agora, né? De mulheres que têm total vontade de estar nesse mundo e de assumir desafios diante do que o mercado tem trazido para a gente de desafio. Eu acho que, assim como a gente citou, né, a questão da evolução, do amadurecimento, do posicionamento da mulher, né, eu acho que aqui na carreira, né, na nossa trilha em dados, é um paralelo, a coisa acontece de uma maneira muito parecida, né, então, buscar esse espaço, se dedicar, se apropriar, né, e se posicionar, e a gente vê também um movimento muito forte de mulheres encorajando mulheres, de grupos, né, tem várias comunidades de mulheres na área de TI, na área de dados, que também se ajudam e que também encorajam a seguir, a mostrar que a gente também é capaz. Então, acho que o desafio que a gente tem é um desafio que, na verdade, não está restrito aqui à área de dados, né? É um desafio da mulher de forma ampla. E eu acho que a gente está evoluindo junto com todo esse movimento. Uma coisa que eu acho que eu queria citar, que eu acho que é muito importante, que faz parte, né, desse novo momento, ou dessa nossa evolução, é o olhar para o profissional mais técnico, porque no passado, né, gente, tinha aquela coisa não, esse cara é o cara da TI, esse cara é o cara puramente técnico, então tudo bem se ele não conseguir falar. Puxa, gente, isso não existe mais, né? Então, quando a gente traz luz e dá a devida importância ali para os people skills, para este profissional também, cara, isso começa a mudar de jogo, né? Então, eu vejo isso como um divisor de águas, da gente começar a olhar para esse profissional e avaliar se esse cara tem um bom storytelling. Gente, vamos pensar, aqui a gente está falando de contar histórias através de dados, né? De entender as dores
fazer uma pesquisa ali entre toda a parte, né, técnica do seu conhecimento e das linguagens de programação e tudo mais, mas no final do dia, ele vai apresentar isso de uma forma palatável, né, de uma forma que atenda aquelas dores, que responda aqueles problemas. Então, ele tem que ter essa habilidade, né, isso é só um exemplo, diante de outros vários. Então, acho que essa consciência de que não existe mais um estereótipo, seja ele masculino, seja ele do cara que é tão técnico que não precisa falar, que a gente está juntos, né, todos enfrentando, e mulheres num ótimo, né, num bom sentido, surfando muito essa onda, né, se apropriando muito disso para também se posicionar. Então, acho que é maravilhoso, né, no final do dia todo mundo ganha. Com certeza, e você falou uma coisa interessante e eu lembrei, assim, você falou isso, né, até quase um estereótipo mesmo, né, do profissional de TI, que era até o cara mais mal-humorado, mais carrancudo, e geralmente nas empresas ficava quase que assim, no porão da empresa, sabe, era na sala que não tinha janela, né, ficava a galera de TI, então parecia que até precisava de, de mais resistência para poder trabalhar ali, porque afinal de contas você praticamente não ia ver a luz do dia, né? Um negócio meio que assim, até por toda essa era digital, digamos assim, que a gente está vivendo, que é extremamente importante, extremamente dinâmica, precisa muito de novos profissionais, né? Tem muita gente entrando nisso e tudo mais. Não existe mais ser aquela salinha no fim do corredor, que era onde ficava a equipe de TI, né? Não, assim, hoje em dia isso tem que estar permeando todas as áreas, né? Todo mundo tem que ter esse olhar, não é mais e quebrar, né? Bem isso que você falou, né? Todos juntos quebrar essas ideias, né, de como era o profissional de TI, e aí eu quero mais conversar com o cara de negócio. E apesar disso ser mais antigo, principalmente essa história das salas mais isoladas, que era onde ficava o pessoal de TI, a gente ainda vê, eventualmente em alguns clientes, esse desafio de conectar, né, a área de TI com a área de negócio. Tem vários clientes que já avançaram muito nesse ponto e que colocam ali o meio de campo, que é, putz, o cara mais técnico, não dá mais só para ele olhar só ali a parte técnica mesmo, a integração, a API, não sei o que e tal. Ele precisa saber entender, né? E acho que hoje também vem muito com a geração também, que é entender o propósito daquilo que eu estou fazendo. Então, apesar de ser extremamente técnico, putz, aquilo vai gerar um indicador, aquilo vai demonstrar a situação da empresa, aquilo vai demonstrar a efetividade de uma campanha, sei lá, de uma regra de comunicação, né? Assim, onde ele vê que o pedaço que ele faz tem um impacto muito grande, muito maior no negócio, né? Sim, e assim, até pego o gancho, que acho que como eu trabalhei bastante tempo nessa área de BI, acho que o primeiro passo para você transformar todos os dados em algo que vai realmente fazer efeito, é a gente ter essa relação com a área de negócio. É a gente fazer primeiro esse primeiro passo, vamos por uma entrevista para entender o negócio. Então, a gente gasta muito tempo para fazer isso. Então, entender o negócio, entender as metas daquela equipe. Eu lembro que eu trabalhei muito em consultoria, então, eu já trabalhei com muitos clientes diversos, assim. Eu fui para uma empresa que era de geologia, que tem a ver com a área de TI? Né, assim, então o quanto eu tive que absorver ali do negócio deles, o que era, termos técnicos e assim, diversos clientes, banco, então você vai para várias linhas, então quanto mais você consegue absorver do negócio, mais você consegue entender do que eles estão precisando, das metas, dificuldades, aí sim a gente consegue falar do dado em si, a gente consegue entrar, consultar, analisar e aí sim trazer insights e tal. Mas antes disso, se não fizer esse filtro aqui antes, vamos parar um pouquinho, vamos conversar, nada vai para frente. Eu acho até, a Bru falando, né, hoje avaliando também, né, da minha experiência, eu tive aí quase 20 anos, né, do outro lado do balcão, né, eu era o que hoje a gente chama de cliente, e vivi e senti todas as dores que hoje eu ajudo a sanar, né, então precisar reportar um dado, precisar fazer uma projeção, precisar fazer um tipo de análise, entender uma correlação, tomar alguma decisão, isso
é algo que que eu vivi por muito tempo, né? E que quando você não tem ali, né, uma estrutura de dados muito bem montada, você não tem recursos que te facilitem essas análises e etc., é muito mais complicado. Eu lembro, né, eu tive um chefe uma vez que dizia o seguinte, né, me traga dados, porque se for opiniões, eu fico com a minha, né, então isso ficou muito, muito marcado para mim, né, porque tirando uma certa grosseria, ele tinha um fundo de razão, né? A gente estava buscando fundamento para trabalhar em cima de fatos. Então, assim, toda essa experiência do lado de lá, quando eu vim aqui para a MEF, comecei a atender esses clientes e navegar por esse cenário que para mim já era tão comum, que eu já conhecia tanto, isso foi muito diferenciado, né? Eu acho que foi muito bom para mim, naturalmente acaba sendo bom para o cliente, porque a gente consegue antecipar a resposta, a gente consegue entender um pouco, sabe aquela coisa de como o sistema funciona, né? Então, essa empatia, esse verdadeiramente vestir os sapatos do outro, e nesse caso aí também, como a Bru bem colocou, né? Mergulhar, entender qual é a dor, qual é a meta, qual é o objetivo, o que é o business, o que está funcionando, quais são suas hipóteses, vamos testar, vamos entender. Vamos tirar limpo? Gente, isso configura de fato uma parceria e uma atuação em outra maturidade de dados, né? Então, acho que é uma virada de chave mesmo, né? É importante que as pessoas tenham condições de fazê-la ou de buscar apoio, mas de trazer isso para o seu dia a dia, né? Porque muda a qualidade das decisões, a velocidade, e é um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta para o bem. Tem uma coisa bem bacana disso que as meninas trouxeram, né? Que é essa mescla de conhecimento em negócio e conhecimento técnico que agrega muito valor, essa junção, né? A gente vê que essa quebra de paradigma de mulheres sendo inseridas no mercado hoje já vem desde a base de formação mesmo, né? Porque se a gente pensar nesse nosso mundo de tecnologia, mundo de dados, há algum tempo atrás, as salas nas universidades eram essencialmente 100% compostas por homens, né? Por pessoas do sexo masculino. E hoje a gente já vê uma mescla gigante de mulheres também em sala de aula, né? Tanto lecionando, compartilhando conhecimento, compartilhando experiência, quanto ali absorvendo esse conhecimento, né? Então a gente já vê que essa evolução, essa sede por espaço, por voz, vem desde a base, desde a formação. Então, a gente vê muito isso sendo criado até nas universidades. Sim, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a área, né? Como que iniciou, assim, como que era as mulheres nesse ramo. E a primeira turma que teve na USP de Ciência da Computação tinha 70 mulheres. 70% dos alunos eram mulheres. Aí eu vi, eram 21 alunos no total e 15 eram mulheres. Então, falei, caramba, o que será que aconteceu, né? Por que diminuiu tanto, já que na década de 70 era, né, tão... Aí eu tava vendo que naquela época, quando iniciou o curso, estava migrando de licenciatura em matemática para a ciência da computação. Então, a maioria das mulheres eram professoras, né? Então, elas estavam migrando para a área da ciência da computação. E aí, com a entrada do PC, que foi o personal computer, né? E aí que chegou em casa, a galera começou a brincar com aquilo, e aí muitos jogos, então aquilo foi mudando muito o perfil. Então, deixou de ser algo que era matemático para algo que era mais de uso masculino. E aí depois foi mudando, né? Porque a tecnologia, o computador deixou de ser usado só para uso de pessoal e ele começou a ser usado em uso profissional. Então, a gente traz essa bagagem, contando também com tudo, né? Da cultura, do que é ensinado quando a gente é criança, os estímulos. Eu acho que tudo isso também agrega, mas é bom também trazer um pouco da história, né? Para a gente entender, porque eu fiquei, gente, como assim? 70% na minha sala não tinha, sei lá, né? 70% era homem, acho que muito mais até, acho que era 90%. E aí eu estava, junto nessa pesquisa, eu estava vendo que acho que foi 2016,
o público de mulher na Universidade de Tecnologia era 16%. Então, olha o quanto caiu. Mas ano passado é 36%. Então, tá voltando a crescer. Eu acho que isso tudo se dá por conta dos exemplos que a gente tem hoje, representatividade. Quanto mais a gente vê, né, mulheres aqui nessa área, mais a vontade de estar nela, né? Porque se a gente chega num lugar e só tem homem, muitas vezes desestimula a gente, né? A gente fala, poxa, será que esse ambiente realmente é meu? Eu tô confortável em estar aqui? E às vezes não. Mas agora, tendo mais mulheres, acho que estimula mais, né? A gente vai. Por isso que eu falei no começo, vamos ser referência, criar referências, porque é muito importante. E é interessante isso que você colocou também, Bru, porque a gente sabe que essa área, né, não tem uma formação linear, né? Não é que você, olha, para você chegar, para você entender essa linguagem, você precisa fazer essa primeiro, para você fazer isso aqui ou se especializar nisso, né? Não existe essa coisa tão engessada, digamos assim, né? Ou até tão clara, porque é uma trilha muito mais que você vai optando, escolhendo, tomando as decisões ali ao longo do caminho, do que ser um negócio totalmente linear. Como que você sente isso, Bru? Assim, eu acho que, primeiro eu falando assim, skills técnicos, né? A gente, por exemplo, a minha formação, ela começou na época da escola, quando eu tive que escolher um curso técnico. Então, ali eu tive o primeiro contato com TI. Então, para mim, eu já tinha com 16, 15 anos, já tinha essa visão do que era TI. Então, quando eu fui me formar na faculdade, escolher uma faculdade, eu já sabia mais ou menos ali o que eu gostava, o que brilhava os olhos, né? Então, para mim, foi relativamente fácil, assim, porque eu já sabia mais ou menos. Mas a escolha da área em si, eu não escolhi, veio até a mim. O estágio, ele foi na área de dados, então me apaixonei e continuei seguindo. Fiz muitos cursos, mas hoje mudou muito, assim, 100% eu falo, porque eu acho que antes o que era cobrado, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma formação, você precisa ter uma pós-graduação. Eu acho que muda muito, porque a gente vê até aqui na MEF, né, profissionais que não se formaram em tecnologia, mas que estão na área de dados. Eu acho que porque todas as áreas, elas usam dados, né, então, se você está numa área, sei lá, da saúde, você utiliza dados, qualquer área, você vai acabar utilizando dados. E aí eu acho que a galera tá gostando disso. Poxa, eu vivencio, eu olho esses dados, por que eu não posso estar desse lado também? E aí, o que eu sempre falo, assim, eu já recebi várias perguntas da galera, como que eu faço para entrar na área? Como que eu faço? E eu sempre falo, cara, estuda muito, vai atrás, muitos cursos, tem muito curso online, muito. O YouTube, ele é rico demais em conteúdo. Então, e tem muitos sites, assim, que são cursos rápidos, sabe? Você consegue ter uma bagagem muito grande. Então, vai se aperfeiçoando, estuda bastante. E aí eu acho que você consegue entrar, sabe? Dá super certo, assim. E, além do mais, assim, eu falo na skill técnico esse, mas eu acho que uma skill, assim, mais pessoal é ser muito curioso, gostar muito dessa troca, porque não tem estereótipo de ficar com fone de ouvido ali, programando no computador. Não é isso. É você conversar bastante, como a gente falou já, entender o negócio. Então, quanto mais você for curioso, mais você ter vontade de aprender e de entender o negócio em si, do que você vai estar tratando, melhor vai ser os seus dados, melhor vai ser a sua performance. Então, eu acho que essa é a minha visão, assim. E é super interessante, pegando o seu gancho também, Bru, a gente vê o quanto a carreira se tornou mutável hoje também, né? A gente não precisa decidir na faculdade o que a gente quer seguir e bater naquela tecla até esgotarem as nossas possibilidades, né? A gente tem um viés gigantesco de outras possibilidades de carreira, onde você pode ir traçando o seu caminho ao longo da sua formação, ao longo da sua trajetória, né? Até pensando na sua soft skill mesmo, né? Naquilo que te deixa mais confortável, aquilo onde você performa melhor, aquilo onde você se sente melhor de fazer e de estar, né? Então, a gente vê hoje
essa possibilidade, essa oportunidade de mudar o nosso rumo mesmo, de mudar o rumo de carreira, né? E eu particularmente vejo muito isso no dia a dia aqui, fazendo vaga, trabalhando e recrutando pessoas, né? E atraindo pessoas. Em primeiro lugar, a oportunidade que a gente dá para essas pessoas, né? As pessoas enxergarem, as mulheres enxergarem que tem esse local, que tem essa oportunidade, que podem vir e atuar no mercado de trabalho, né? E em segundo plano, assim, não menos importante, né? O quanto a gente pode falar em adentrar a carreira a qualquer momento, né? Então, a gente vê carreiras diversas, como você disse aí, pessoas que não vêm dessa formação de TI, mas que no meio do caminho tem a possibilidade de mudar o rumo, de estudar, de se atualizar e de fazer parte, né, de uma carreira aí nesse mundo de TI. Gente, eu vejo essa carreira em dados como uma das mais plurais, assim, né? Dificilmente, olhando aqui para o time, né? A gente tem bastante gente no time, a composição de formação, experiência, são diversas, são N. A Bru brincou, né? Comentou que trabalhou numa empresa de, como é que era, Bru? Geologia. Geologia. A gente tem oceanógrafo no time, né? Então, assim, é uma pluralidade que naturalmente faz ter uma riqueza muito maior, né? Então, como eu falei, diversas indústrias, diversas formações, especializações, eu acho que tudo isso vai agregando no nosso repertório, né? Então, por isso que eu acho que o que a Bru enalteceu aí, né? Como seja curioso, vá atrás. Eu diria assim, a gente tem a expressão, não foi até a página 2, eu diria vá até a página 10, né? Então, sabe, lembra a história dos porquês, né? Tem que perguntar 5 vezes por quê, ou mais. Então, acho que é isso que move, e não tem realmente nada muito linear, e que bom. Né, acho que isso, no final, é uma coisa positiva, que vai te tornar um profissional mais completo, mais capacitado, com mais bagagem e com uma possibilidade de atuação muitíssimo ampla, né? Hoje a gente tem essa área, essa atuação e esse mindset em empresas de diversos tipos, né? Às vezes a gente chega, tem um pouquinho mais de mato alto, e aí também mora um monte de oportunidade, às vezes tem mais maturidade, e aí é maravilhoso, porque é onde a gente consegue olhar para as tendências, aplicar coisas precursoras e etc. Então, é muito diverso, é muito plural e é muito rico. Acho que esse é um recado aí e uma dica, né, para quem tem interesse, para quem quer se aprofundar, seja curioso, tenha humildade, tenha empatia e vá até a página 10. Acho que esse é o meu recado. Não fique só no óbvio, né? Dentro daquela caixa que a gente está acostumado a ver. Então, vá além, pesquise bastante. Eu pensei em trazer algo que eu nunca vi no mercado. Será que vai dar certo? Tenta, só assim que a gente vai saber, né? E é uma área que ela está em constante evolução, sempre, assim. Eu sei que às vezes eu faço um curso, aí quando eu vou ver já está desatualizado, eu preciso fazer mais 3, porque mudou tudo. Aí você fala, caramba, o que aconteceu nesse tempo? Mas não, então tem que estar sempre em atualização. Sempre vai ali, dá uma olhada nos cursos, como que tá, conversa com a galera, esteja aberto, e é isso, é lindo, eu amo o que eu faço, gosto muito. E eu vejo também o quanto as pessoas que trabalham comigo gostam. E é muito legal ver isso, é gratificante, assim. Então, se existiu alguma dificuldade no meio do caminho, valeu super a pena, porque eu sou muito feliz assim, com a minha trajetória. E é legal isso que você comentou também, Bru, porque no fim das contas, assim, claro, né, hoje a gente está aqui o especial de mulheres, mas no fim não tem a ver com gênero, né? Tem muito a ver com a curiosidade, com a vontade, com fazer acontecer. A gente está numa área que, tudo bem, já teve suas barreiras ali no passado, né? Já foi um universo ainda mais dominado e tudo mais, e tinha todos esses estereótipos mesmo, né? E que isso já está muito diferente, e daqui para frente vai ser cada vez mais aberto, diverso, e seguindo todo esse dinamismo que já é extremamente latente, né?
Então, não tem a ver com gênero. É legal essa mensagem que você falou, são várias pessoas que estão felizes, que vão buscar. E desafios, assim, no fim do dia, quando a gente fala, não é numa área específica, todo mundo vai ter desafios ali, às vezes, para ingressar, o começo, né, ali, que você nem tem muita bagagem, tem tanta coisa para aprender, mas acho que é isso, essa ânsia por aprender, essa dedicação e tudo mais que faz a gente chegar cada vez mais longe, né? E que bom a gente está vendo no mercado também as oportunidades surgindo, né, Fabi? E as empresas olhando para isso também com outros olhos, né? Em programas específicos para inserção de mulheres desde a base, desde a formação, até programas para realmente inserir mulheres em cargos de liderança, em cargos de gestão. Então, isso vem se abrindo cada vez mais também com outro olhar pelo mercado. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, foi muito legal ver tantas visões ali, né, pontos de vista diferentes e todas as coisas que a gente, os assuntos aqui que a gente trouxe. Então, Marília, queria muito te agradecer as suas visões aí como porta de entrada, né, não só de mulheres, mas hoje a gente está falando aqui, né, especialmente de nós. Quero agradecer a sua participação, obrigada por hoje. Obrigada, Fabi, foi um prazer estar com vocês, meninas. Ellen, obrigada, super legal toda essa sua bagagem e o seu olhar ali, você está justamente, né, nessa liderança e nessa gestão ali das pessoas que estão na linha de frente dos clientes e que também já teve nesse outro lado do balcão. Obrigada por hoje ter trazido toda a sua experiência. Eu que agradeço, Fabi, foi um prazer trocar aqui com essas mulheres também super inspiradoras, e obrigada e até a próxima. E, Bru, obrigada super pela participação, foi muito legal ter o seu olhar ali como tech lead também, né, que está numa outra posição e teve toda essa trajetória bem mão na massa ali. Obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço, foi incrível, eu estava super nervosinha, mas foi muito legal, foi incrível mesmo, estou muito feliz com o papo que a gente teve. Maravilha! E como diz o Marcel, que está fazendo falta hoje, mas mais ou menos falta, valeu!